da Bíblia, livro de Deuteronômio. Boa tarde com Jesus. Profeta desta era, William Marion Branham, na mensagem Dores de Parto, parágrafo 112, ele diz: nós não estamos construindo um muro, como se começasse com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal, correto? Nós estamos fazendo cantos, nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto. Requer-se o poder de Deus para fazer isto. Requer-se um ungido do céu ser enviado para baixo para fazer isto. A palavra de Deus é a planta. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a planta. E nós estamos iniciando hoje o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. E vamos iniciar no capítulo 1, com o título O Discurso de Moisés na Planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cardes Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no 1º dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amoreus, que habitava em Esbrom, e a Og, rei de Bazar, que habitava em Astarode, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: sobre modo vos haveis demorado neste monte? Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amoreus, e a todos os seus vizinhos, a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levá-los. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidões sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhais por chefes sobre vós. Então vos me respondestes e dissestes: bom, é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados,
E os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitões de milhares, e por capitões de 100, e por capitões de 50, e por capitões de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei também, assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amoreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cardes Barneia. Então eu vos disse: chegados sois as montanhas. Então eu vos disse: chegados sois as montanhas dos amoreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram o fruto da terra nas suas mãos, e nulas trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Portanto o Senhor nos odeia. Nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, adiante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde fizestes, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós devereis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Portanto, perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará,
fortalecei-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem, nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dizer-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Ainda fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbestes, e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até ao mar. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Os Edomitas, Moabitas e Amonitas. Capítulo 2. Depois, virando-nos, e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Portanto, a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, também água para beberdes deles, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andais por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra. Portanto, tenho dado a Or por herança aos filhos de Ló. Os Emis dantes habitavam nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins. E os moabitas os chamavam de Emis. Outrora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cardes Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiram do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara.
Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: Hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, portanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os armomitas os chamavam Zazumim, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e eles os lançaram fora e habitaram em seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que estavam em Seir, de diante dos quais destruíram os Oreus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os cafitorins, que saíram de Cafitor, destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon, eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amoreu, rei de Hesbron, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um temor e um medo de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbron, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida, para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbron, não nos quis deixar passar por sua terra. Portanto, o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me diz: Eis aqui tenho colocado. E o Senhor me diz: Eis aqui tenho começado a dar-te Sion e a sua terra, começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, em Jazã. E o Senhor nosso Deus nulo entregou, e oferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tornamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e criança, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por preso o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Og, rei de Bazã. Depois nós viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não o temas,
porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, fazer-lhe-ás como fizestes a Sión, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbrom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhes ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, todas, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazar. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Sión, rei de Hesbrom, e destruímos todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus a chamam Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e toda Bazã, até Salcar e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabã, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum? Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Ganditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei à minha tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, aclamou toda a região de Argobe, até ao termos dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome, Avote Jair, até este dia. E a Marquim dei Gileade, mas aos Rubimitas e Ganditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limites, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão por termos, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdam também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim farás o Senhor a todos os reinos a que tu passaras. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão.
Pois que Deus há nos céus e na terra que possas fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao oriente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vês com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-penhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esta leitura, por estes ensinamentos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque ali o Senhor está mostrando em sombras, ó Pai, sombras para nós da nossa terra prometida. Eles tinham a terra física pelo qual eles tinham que lutar. Mas a nossa promessa é o Espírito Santo, ó Pai. A nossa promessa é uma terra espiritual, é o batismo com o Espírito Santo na nossa alma. E nós temos que lutar por cada polegada, por cada centímetro, ó Deus. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor encha-nos com o Espírito Santo, dar-nos força, força para vencer, força para vencer as provas, força para vencer as tentações, força para vencer os nossos erros, como eles tiveram a força do Senhor para vencer aqueles reinos, homens altos de estaturas, fortes, mas eles tinham um Deus que era mais forte, ó Pai. Nós temos um Deus vivo, ó Deus, que é mais forte do que o câncer, é mais forte do que a AIDS, é mais forte do que qualquer enfermidade, do que qualquer vírus. E é este Deus vivo, ó Pai, é que está indo na nossa frente, dissipando os nossos inimigos, abrindo caminho na onde não há caminho. Que nós possamos nos manter fiéis atrás desta coluna de fogo, ó Pai, atrás desta nuvem, atrás do ministério genuíno de Deus que o Senhor tem levantado nesta nação, porque na onde esta coluna vai, os inimigos são dissipados, o mar vermelho tem que abrir, Jordão tem que abrir, e a bênção do Senhor é garantida. Na onde tem a coluna de fogo, a maná que não desvanece. Há uma água saindo da rocha 24 horas. Temos pão espiritual, temos a água viva. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os teus filhos que acompanharam esta leitura, que o Senhor cele em seus corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.